Você pode estar assentado. Essa semana, fazendo um devocional em família, teve um texto que chamou muita atenção. Eu fiquei pensando um pouco nele e hoje eu quero falar um pouco sobre esse versículo. E a pergunta que Deus faz a mim, a você, é: você está andando no caminho certo? Você já teve a sensação de estar no caminho errado, na direção errada? Eu já tive. Em alguns momentos, dirigindo, eu olhava, eu falei: não é esse caminho. Eu acho que eu peguei a entrada errada. E aí a esposa olha e falou: você errou? Não, está tudo certo. E o tal do GPS não contribui. Ele fala: novo cálculo da rota. Ele entrega a gente. Errei. Os filhos, né? Pai, era para você ter entrado aqui, ó. Você passou reto. E como que é ruim quando você vê que você está no caminho errado. Como é bom saber que tem como voltar para a rota certa, para o caminho certo. E quando Paulo escreve essa carta a essa igreja de Colossos, ele fala sobre essa questão de andar no caminho correto. E ele diz o seguinte: eu trouxe 3 versões para vocês verem o mesmo versículo com uma apresentação diferente nesse final. O primeiro diz assim: portanto, já que vocês aceitaram Cristo como o Senhor de vocês, da vida de vocês, vivam unidos com Ele. Já que vocês um dia tomaram essa decisão, fizeram esse compromisso de aceitarem Cristo como Salvador e Senhor, agora vivam unidos com Ele. Numa outra tradução diz: assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Estejam unidos com Ele, vivam nele, que a vida dele seja a vida de vocês. E essa é a versão que mexeu comigo essa semana. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, andai nele. Andem nele. E o texto continua com algumas instruções: aprofundem nele, em Cristo, as suas raízes, sobre Cristo edifiquem a sua vida, sobre ele edifiquem a sua vida. Então a sua fé vai se fortalecer na verdade que lhes foi ensinada, e vocês vão transbordar de gratidão. Quando a nossa vida, ela tem raiz, quando edificamos ela em Cristo, a nossa fé se fortalece pela verdade que a gente aprende diariamente no estudo das Escrituras. E isso vai nos ensinar, e isso vai gerar em nós um sentimento de gratidão. De gratidão. E ele continua, numa outra versão: deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele, e extraiam dele nutrição. Quando estamos unidos com Cristo, nós somos alimentados, fortalecidos. Continuem crescendo no Senhor, tornem-se fortes, vigorosos na fé, como vocês foram ensinados, e a vida de vocês vão transbordar de alegria e de gratidão. E ele traz uma outra recomendação: não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias, invenções enganosas, que são provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não de Cristo. Então Paulo está dizendo àquela igreja: não permitam que outras pessoas estraguem a fé, estraguem a alegria de vocês, porque estão trazendo filosofias erradas, estão trazendo ensinos superficiais, que são baseados em tradições humanas, nos rudimentos elementares deste mundo. Não é na palavra de Deus baseado essas filosofias. Eles estão trocando aquilo que Cristo disse. No lugar do que Cristo disse, eles estão trazendo outras coisas. Portanto, será que estamos andando no caminho certo? O que Paulo está dizendo nesses 3 versículos é que nós precisamos continuar progredindo na nossa vida espiritual. A necessidade de progresso, de crescimento, de não ficarmos parados. E não podemos permanecer parados na vida com Deus. Ou nós progredimos ou nós regredimos. Não tem como ficar parado.
E o que Paulo está convidando essa igreja a fazer, esses irmãos a fazer, o que Deus está pedindo a mim e a você através desse texto é que nós possamos continuar prosseguindo rumo à maturidade. Esse é um convite que nós devemos aceitar. Continue. Interessante quando a Bíblia traz essa figura de que a nossa vida, ela é como uma peregrinação. E nós, os cristãos, devemos aprender a caminhar nessa peregrinação, dessa vida que é passageira. E a vida cristã, então, é comparada a uma peregrinação. Isso a gente vê aqui na carta de Colossenses, a gente vê isso em Efésios. Paulo, em vários momentos, mostra aqueles irmãos que eles eram peregrinos, que eles estavam tendo uma caminhada com Cristo, que essa caminhada era caminhada de progresso, de crescimento, de maturidade, e não de ficarem parados. Devemos então andar com Cristo, da mesma forma como a gente quando aceitou a Cristo no princípio. Não sei se você se lembra quando você aceitou a Cristo, quando você estava vivendo aquele primeiro amor, as motivações, o desejo, como era a alegria de estar buscando a Deus, lendo a palavra, orando, estar em comunhão com os irmãos. Por que nós vamos perdendo isso? Podemos resgatar isso quando a gente continua andando nisso daqui. Paulo está dizendo àqueles irmãos: vocês começaram a caminhar com Cristo, agora tem que continuar caminhando com Ele. Vocês começaram, iniciaram uma jornada de fé, agora vocês precisam continuar crescendo através da fé nessa jornada. Porque se não for pela fé, nós não conseguimos. E interessante que nesse texto ele vai trazer algumas figuras. Ele traz aqui a palavra raiz, que remete à árvore. Ele fala que a gente tem que estar enraizado em Cristo. Temos que ter raízes profundas nele. Ele fala que se nós estivermos enraizados em Cristo, nós somos nutridos, nós somos alimentados. Uma vez que estamos arraigados em Cristo, não há necessidade de querer ir para outra terra, porque Ele tem tudo o que nós precisamos, Ele é suficiente. Outra figura que ele vai trazer aqui é do edifício. Ele fala de estarmos sendo edificados. Aprofundar, edificar, é um verbo que fala da arquitetura, onde fala que nós somos edificados em Cristo. E nós precisamos ter o nosso alicerce no Senhor. Aprofunde as suas raízes, edifiquem sobre ele a sua vida. Edificamos a nossa vida em tantos fundamentos, e ele vai falar que o edifício tem que ser Cristo. Outra coisa que ele fala da escola, a verdade que lhes foi ensinada. Ele traz aqui a figura da escola. Ontem eu estava aqui na formatura da Mulher Única, a turma da Yara, da Vanessa, e eu falei como é bom quando essas irmãs e quando as pessoas voltam para fazer esses cursos, porque nesses cursos a gente tem as tarefas. Você tem que ler livro, você tem que fazer a tarefa da semana. E geralmente a gente não está mais acostumado a fazer isso, né? A gente está preguiçoso para ler, a gente não está nessa pegada de fazer tarefa de casa. E aí esses cursos são bons porque a gente aprende princípios da palavra e começa a exercitar algumas coisas que a gente deixou lá atrás. E Paulo vai então falar dessa verdade que foi ensinada, remetendo à questão da escola, de que tudo aquilo que Deus nos ensina é para a nossa edificação, para o nosso aprendizado, e que no nosso coração nós devemos ter esse desejo de aprender de Cristo a cada dia, a cada momento. Depois ele fala de transbordar de gratidão. Em outras versões ele vai falar sobre a questão de nós sermos transbordados e cheios, remetendo à questão de um rio de águas. Significa que quando nós estamos cheios de Deus e da sua presença, nosso coração está cheio de gratidão. Quando nós olhamos para a palavra, nós vamos ser ensinados, isso vai encher o nosso coração de gratidão. Então a gente vai aprender algumas lições. E a primeira lição que a gente aprende, olhando esse texto, é que andar implica em ação. Se tem algo que Cristo quer que eu e você tenhamos na nossa vida, venhamos ter na nossa vida, é ação. Não se pode andar e ficar parado ao mesmo tempo. Ou você está parado, ou você está em ação, em movimento, está andando.
O mesmo acontece com a vida cristã, não tem como ficar parado. Ou você cresce, ou você não está crescendo. E chegando agora no final de mais um ano, se você fizer uma avaliação da sua vida com Deus, da sua vida com Cristo, qual que é o balanço que você faz? Você cresceu? Você manteve? Ou você regrediu? Como que tem sido essa sua experiência com Cristo? Nossa fé não pode ficar confinada só ao nosso momento de oração particular. Temos que manifestar essa fé nas nossas vidas, no dia a dia. E se tem um lugar bom para a gente colocar a nossa fé em ação, é a igreja. Deus preparou a igreja para que nós, na igreja, pudéssemos colocar essa fé, os dons, os talentos em ação, em movimento. O idem e tantas outras coisas que acontecem aqui, que você pode se envolver, que você pode estar junto, andando em ação. E se um homem, ele anda com Cristo, ele se porta e ele se comporta e ele age como Cristo agiria. Desde que Cristo está nele, a sua esperança, o seu amor, a sua vida é Cristo. Portanto, andar com Cristo implica ação. E você? Como que você está na sua vida com Cristo? Em andar com Cristo, está parado? Está caminhando? Está crescendo? Seu conhecimento, a vida prática das Escrituras? Quando nós estamos em ação, as pessoas vão olhar para nós e vão dizer: essa pessoa é semelhante ao Senhor. As ações deste homem, dessa mulher, agradam a Deus, me mexem comigo. Infelizmente, nós olhamos hoje essa realidade que estamos vivendo como igreja, e não é isso que as pessoas têm falado. Portanto, nós precisamos andar com Cristo. E se eu ando como Cristo andaria se Ele estivesse aqui, quais seriam as mudanças que eu preciso ter na minha vida? Andar significa progresso. Assim andai nele. O que Paulo está dizendo é de graça em graça, dia após dia, um dia de cada vez. Continuem andando. Progresso. É necessário um progresso. O Oswaldo não pode ser o mesmo do começo do ano. Essa caminhada de domingo após domingo, quarta-feira após quarta-feira, de cada EBD, de cada ministração, precisa trazer para mim esse crescimento, esse progresso. Na sua vida também, porque andar com Cristo significa isso. Por isso que Paulo falou: se você já aceitou Cristo como o Senhor, continue andando nele, estejam unidos com Ele, vivam com Ele, não deixem Ele, porque andar significa progresso. E para a gente ter o progresso, andar significa persistência. Eu tenho certeza que você já conheceu muitas pessoas que começaram bem, de repente pararam, desistiram, desanimaram. Não estão mais em nosso meio, porque faltou persistência. E se tem algo que nós precisamos, e é por isso que ele fala, que nós precisamos continuar em fé, criar raízes, estar nutridos, edificados, porque senão nós não vamos ser persistentes. O que Paulo está dizendo é que nós precisamos continuar permanecendo em Cristo. Eu oro pela manhã, e durante o dia eu esqueço de Cristo. É o dia todo. Uma persistência. Da luta contra as tentações. Da luta contra o pecado. De eu ser semelhante a Cristo. Nas minhas ações, nas minhas atitudes. Na forma como eu falo, na forma como eu me comporto. É andar com Cristo. Sendo persistente naquilo que eu aprendo. Naquilo que eu recebo. Devemos sempre estar com Jesus. Andar nas suas pisadas. Fazer a sua vontade, viver nele, ser persistente. Talvez você é persistente com tantas coisas que não dão certo, que você deveria deixar de lado. E se tem algo que você tem que ser persistente, é na sua caminhada com Cristo. No seu andar com Cristo. Mas está difícil. Alguns momentos vão ficar difíceis, mas seja
perseverante. Seja perseverante. Ande em Cristo. E para a gente ter esse progresso, essa persistência, andar com Cristo para nós tem que ser um hábito. Tem que fazer parte da nossa vida. Não é uma religião. Não é religiosidade. Eu não estou falando disso aqui. É vida com Cristo. É vida com Deus. É respirar Cristo. É respirar a palavra de Deus. Quando falamos sobre andar e os relacionamentos de um homem, estamos falando dos seus hábitos, do seu caráter, dos seus princípios. É andar com Cristo. E isso vai ser um hábito. Eu não vou conseguir ficar sem ler as Escrituras, sem orar, sem estar em comunhão com os irmãos, sem estar envolvido com aquilo que a igreja oferece como atividade. E eu não vou me contentar em ser só um espectador, eu quero participar, usando os meus dons, meus talentos, eu quero servir, eu quero me envolver. Isso é hábito. Outra coisa que a gente cria muito fácil. Quantos maus hábitos nós temos, que não nos trazem nenhum crescimento, que não nos trazem nada de bom, e a gente mantém eles. Andar com Cristo tem que ser um hábito. Andar com Cristo tem que ser algo que faz parte da minha vida. Não é algo que eu busco, é. Tanto que o texto deixa bem claro: se vocês já receberam Cristo como o Senhor, quando a gente deixa Ele ser Senhor, é Ele que governa, é Ele que dirige, é Ele que mostra o caminho. Então não vou ser eu que vou falar todo o caminho certo ou errado, é Ele que vai falar para mim, pela palavra, esse é o caminho certo, esse é o caminho errado. Porque se eu for guiado por mim mesmo, pelo meu coração, eu posso me enganar. O coração do homem, ele é enganoso. Há caminhos que parecem ser direitos, o final são caminhos de morte. Quando eu deixo a minha vida nas mãos dele, ele opera, ele guia, ele orienta, é diferente. Mas para isso, eu tenho que ter esse hábito. Como que está o meu hábito? De conversar com Cristo. De deixar Ele falar comigo quando eu leio a palavra. Será que eu tenho esse hábito de me manter perto dEle, apegado a Ele, de não deixá-lo? Porque se tem uma coisa que Deus não faz, que Cristo não faz, é nos deixar, nos abandonar. Até quando nós pecamos, Ele continua próximo, perto, disponível para perdoar, para exercer misericórdia, onde nós merecíamos o julgamento, mas Ele não nos dá isso, Ele nos dá o perdão, Ele nos dá a graça, que é aquilo que nós não merecíamos, mas Ele concede a mim e a você. E se estamos aqui nessa noite, é porque nós vemos mais um dia as misericórdias dEle se renovando sobre nós. Então, querido, Ele não abandona nenhum dia você. E quando Ele convida para nós andarmos com Ele e transformarmos isso num hábito, é porque Ele tem que estar conosco, não só no início da vida cristã, mas em todo o tempo, até o final da nossa vida. Todos os dias, todas as manhãs, todas as tardes, todas as noites. É um hábito. Um tempo atrás, talvez para você conhecer um pouco das Escrituras, você tinha que só ler mesmo. Não tinha muito recurso. Hoje nós temos os aplicativos, onde você pode ler e onde você pode ouvir a Bíblia. A gente tem desculpa hoje para falar que a gente não consegue se alimentar com a palavra? Ah, pastor, mas eu estou no trânsito. Coloca lá a Bíblia para ela falar para você do texto. Você vai só ouvir. E talvez naquele momento da fechada, você está ouvindo a palavra e você vai ficar um pouco mais calmo, mais brando. Aquele momento que você vê aquelas coisas que te incomodam, você vai lembrar da compaixão, da misericórdia. Querido, andar com Cristo implica um hábito. Andar com Cristo é todos os dias. Não é por alguns dias, por alguns meses, é para sempre.
mesmo no vale da sombra da morte, a gente vai continuar andando com Ele, caminhando com Ele. Quantos abandonam a fé? Quantos deixam, desanimam? Mas o convite para mim e para você é que a gente não abandone a nossa fé, a nossa confiança no Senhor, a nossa dependência dEle. E a pergunta é: você está andando no caminho certo? O caminho que você está caminhando e andando hoje é o caminho que Deus tem para você? É o caminho que Deus quer para você? É o propósito de Deus para você? É a vontade de Deus para você? Ou é o que você acha ser certo? Quando você avalia isso, você está andando com Cristo, você tem andado e deixado Cristo fora do caminho, do percurso. Nós vamos assumir um compromisso nessa noite, que nós vamos andar de fé em fé. Porque quando nós aceitamos Cristo como Senhor, nós fizemos isso pela fé. Pela fé nós somos salvos. E isso é presente, é dom de Deus. Não vem de obras, é graça de Deus. E pela fé nós fomos salvos. E pela fé nós vamos continuar andando em Cristo e com Cristo. Esse é meu compromisso. Eu quero continuar, Senhor. Eu sei que vai ter dias que vão ser mais fáceis esse andar com Cristo. Tem dia que vão ser mais difíceis, mas independente dos dias, eu quero continuar andando com Cristo. Eu quero continuar em ação. Eu quero continuar em progresso. Eu quero continuar vivendo isso como um hábito. Eu quero que o meu coração continue transbordando de gratidão. É isso que você quer também? Vamos nos colocar em fé e vamos louvar com alegria, dizendo: Senhor, de fé em fé, eu vou caminhar, não vou abandonar a minha confiança em Ti. Louve o Senhor.